Sejam bem-vindos a mais um Talk Têxtil. Meu nome é Deiler William e hoje eu trago mais um convidado de honra aqui no Talk Têxtil para falar de mercado têxtil, falar mercado nacional, do mundo da moda. Mas antes de apresentar ele, eu gostaria de falar para você se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e também, se você nos ouve aí no Spotify, não esqueça de também nos seguir por aí. Fechou, galera? Combinado? Então agora vou apresentar o meu convidado, um convidado com uma baita de uma experiência no setor têxtil, passou por grandes empresas como Hering, Brandly, eu vou deixar ele contar as fábricas que ele passou. Ele está 17 anos no têxtil e tem bastante colaboração aí em uma carreira muito legal. E vamos falar com Leandro Vieira. E aí, Leandro? Tudo bem? Massa, Primeiro, cara. obrigado pelo convite, cara. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Esse projeto Talk Têxtil é tão legal, né? Eu acho que o mercado há tempos precisava de uma iniciativa como essa, de levar conhecimento para o mercado, né? Seja lojistas, representantes, fabricantes, enfim. Parabéns e obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. O Lê é acostumado já a falar com o microfone, eu vejo tu direto aí em palestras, falando, pegando o microfone e falando com o público. Então hoje vai ser moleza aqui falar com a galera do Talk Têxtil. Vamos lá, né? Sempre uma coisa nova, né? O frio na barriga sempre tá, né? Não, e a gente sempre, o Talk Têxtil nasceu porque a gente sempre tem aquelas conversas que nem tu vem aqui na empresa, a gente bate aqueles papos lá na sala, e foi por causa disso que a gente montou o podcast, para pegar essas conversas que são tão enriquecedoras pro têxtil, pro mundo da moda, e trazer para um canal que a gente consiga divulgar aí esses assuntos tão legais do nosso setor, né? Muitas conversas boas que muitas vezes ficam presas dentro de uma sala, né? Então... que pode ser divulgado e a galera aprender. Então, hoje o Talk Têxtil a gente está fomentando para ser uma comunicação entre empresa e também lojista, representantes, todo mundo que vive do mundo da moda, e hoje você vai colaborar com isso aí, então já quero te agradecer pela presença. E era para nós ter gravado em fevereiro, pois cara? Então, idas e vindas das nossas agendas aí agora deu boa. Deu certo. Então vamos lá, eu acho que seria legal começar falando por onde tu começou no teu têxtil nesses 17 anos, porque tu passa por empresas grandes aí, né? Cara. De nomes importantes que nem Hering. Eu esqueci de falar da Dudalina também, que tu passou, né? Sim. Vamos contar, fazer a ordem cronológica aí pra gente contar pra galera? Bom, a minha história começou em 2006, né? 2007 na Hering, onde eu permaneci, onde eu tive a minha primeira trajetória. Comecei na área comercial, mas mais no digital. E no fim da minha passagem pela Hering, eu estive na área de planejamento de marcas e inteligência de mercado, onde houve o convite, então, para ir para a Dudalina. E lá a gente conseguiu, sim, estruturar uma área de inteligência de mercado, de análise de resultados, né? Muito bacana. E onde eu tive a oportunidade de, então, ir para a gestão comercial. Que carreira rápida, né, cara? Porque já pegou o patamar alto do têxtil aí, né? Sim, foi inclusive em 3 fábricas grandes. É uma oportunidade muito legal que aconteceu dentro da Dudalina. Foi bem uma época que as áreas de inteligência de mercado elas estavam se desenvolvendo, né? As fábricas elas tinham as informações, tinham os dados na verdade, mas não tinham as informações que é a leitura dos dados, né? E converter isso em estratégia. Então foi muito legal, a gente estruturou essa área lá. Depois a gente foi para então a gestão da Dudalina masculina. Isso, mas antes de chegar na Dudalina, tu já trabalhava numa área que era meio que um pioneirismo, né? Tu tava no digital da Hering. Isso. Foi bem... Daí também é uma coisa nova, muito né? Muito legal, cara, porque eu participei realmente do start, né, do digital dentro da Hering, né? Não se chamava nem loja Hering na época, era Hering Web Store. Aí depois entendeu-se que era um nome para o Brasil, era um nome que não pegava muito, porque era um nome mais americanizado, né? E depois virou loja virtual Hering, enfim. Mas foi muito legal, porque a gente pegou realmente o início, né? Então, assim... onde o mercado naquela época não tinha muita experiência, né, no virtual. A gente está falando aí de pelo menos 16, 17 anos atrás. E tu aprendeu junto com esse projeto, a Hering, e vocês aprenderam juntos, sim, assim, né? Sim. Eu também não tinha experiência, então a gente resolveu acreditar no projeto. Para mim era a minha primeira experiência no mercado, né? Então, assim, foi muito legal porque foi tudo muito acelerado. E era novo para todo mundo, também não tinha nem como pegar alguém do mercado pronto, preparado. Não tinham benchmarks naquela época, né? A Hering sim acabou virando um benchmark depois para o mercado digital. E aí, quando tu entra no digital, tu tem que começar a entender comportamento também, né? Sim. Então, naquela época, já começou a te formar como profissional que tu viraria a ser depois, né? Aí tu começa a olhar mix de produto, tu começa a olhar o comportamento do brasileiro, de como ele compra, o que precisaria ter para performar uma loja. E aí tu vai formando toda a base que seria o Lê de hoje, né? Que é o Lê que eu conheço lá, que Senhor amado, né? Você é um
profissional completo. Depois a gente vai falar disso. Mas depois foi para a Dudalina. Como é que foi lá? E na Dudalina, então, a gente estruturou essa área de inteligência de mercado, que era justamente... Você falou de comportamento, né, dele. Porque é muito legal isso, porque existe o comportamento... Isso foi um choque que a gente teve na Hering na época, né? Que existia um comportamento do multimarcas, que é o histórico da Hering. Depois ela se aprimorou em franquias, que era um outro comportamento de compra. E depois o digital, que era um comportamento de compra diferente do multimarcas e da franquia. Né? E isso, cara, não somente no B2C, mas no B2B também é a mesma coisa, porque dentro do B2B nós temos os segmentos de compra, né? O cara, a gente vai falar um pouco disso depois, mas tem o cara que compra para rede estruturada, tem a varejinho do interior, tem o varejinho da capital, tem o cara que compra para atacado. Então, esses comportamentos de compra são estudados dentro da área de inteligência de mercado, onde se converte em estratégia para que a gente seja mais assertivo em cada área, né? Em cada segmento desse. E como tu era um jovem, tu ainda é jovem pra caramba, mas na época tu era muito mais jovem, né? E eu sempre falo do papel da indústria têxtil, principalmente aqui em Santa Catarina, né? Que é onde nós se criamos profissionais, né? Como a indústria é importante na formação de um profissional e de um ser humano, né? Porque se tu pegar o que ela forma de um jovem depois, né? Ela é praticamente uma escola, né, cara? Ela te dá ritmo, te dá aprendizado, te dá um direcionamento, e foi o que aconteceu comigo e com você aí, né, cara? Porque na época, a Hering era o Real Madrid das fábricas aí, né? Quando tu passou. Eu trabalhei na Malve também, que era nessa época aí, que era quase que Real Madrid, Barcelona, né? Isso, as das fábricas aí. E é massa, né, cara? Tu já começa jovem com currículo, executando uma função nova, que praticamente ela era pioneira nesse mundo. E, poxa, dá uma bagagem e um currículo gigante para você, né? Muito legal, cara, porque a minha formação é em marketing, né? E eu acredito muito na formação acadêmica, mas sem dúvida uma experiência em empresas que estavam em forte ascensão, como eu peguei a Hering e a própria Dudalina, que estourou ali a partir de 2011, 2012, né? Que a marca realmente deu uma explodida. Então, isso acelera muito o nosso conhecimento e, com certeza, viver isso, né, cara, potencializa o nosso conhecimento, a nossa prática e tudo mais. E daí quando tu foi pra Dudalina, em que momento a Dudalina estava? Já era aquela Dudalina que a gente conheceu, famosa? Já. Ela teve explosão ali em 2011, 2012, com o lançamento da Dudalina feminina, né, e depois a Dudalina masculina também. E aí, cara, a empresa viveu um momento extraordinário. Passou por aqui um profissional que passou também pela Dudalina, que é o Keiber. Não sei se chegou a trabalhar com o Roberto. Trabalhamos juntos. Também já passou aqui, o pessoal de casa grande que quis. Profissional. Grande profissional. Então, esses profissionais que a gente acaba encontrando nessas grandes indústrias, algumas vezes eles são mais velhos que a gente, então acaba ensinando muita coisa, né? Eu assisti o podcast do Keiber, né? Então, ele é fantástico. Agora tá dando consultoria, tá dando aula agora, né? O cara, um abraço aí pro Keiber, passou aqui também. E aí, cara, mas depois tu foi pra Karsten, foi até chegar na Brandly, ainda tu teve mais alguns aprendizados, Quando né? teve a transição que a Dudalina foi comprada pela Restock, que ela teve a fusão, a operação mudou-se para São Paulo. No momento meu de vida, não quis me mudar para lá, e então houve um convite para ir para Karsten, que alguns dos donos da Dudalina, na época, assumiram o controle da Karsten também, e a gente foi lá, fomos convidados para participar do time também de gestão lá, né? E foi uma experiência muito legal. Eu fiquei 2 anos quase. A gente conseguiu entregar resultados muito legais, né? Nós como um time todo. Mas a moda sempre falou mais alto dentro de mim, e aí... Esses mais velhos aí, né? Que nem o Keiber, que passaram... Pô, chamando o Keiber de mais velho, o Keiber é jovem pra caramba, né? Mas já passou o Keiber, o Guerra aqui, todo mundo fala que é o bichinho da moda que pica na gente, né, cara? Então picou na gente aqui, e aí a gente não consegue sair do texto, porque é uma cachaçinha, que nem também falou outros convidados que passaram por aqui. E aí a gente acaba sempre voltando, porque tem muita coisa para explorar no texto. É amplo, né? É muito, cara. Muito. É amplo e é uma aula que a gente tem toda... A moda muda muito rápido, então faz a gente acelerar, aprender muito rápido também, né? Então a gente vive as estações, vive os momentos. É muito legal isso pro Brasil, né? Ter a moda no Brasil é massa. Muito legal. Dá pra viver todas as estações. E dá para explorar moda em todos os segmentos do têxtil, né? Então é um ambiente, realmente, eu acho que é um segmento que te permite muita criatividade, realmente fazer a coisa acontecer, né? E eu chamo a tua carreira também de uma carreira meteórica, porque todas as empresas que você passou, você já foi pro topo da tua função ali muito rápido, né? Com certeza os teus líderes ali viam em você um
algo a mais que fez você assumir essas posturas e também por ser protagonista e bater no peito e falar, não, vamos para cima que eu vou dar conta desse mercado novo, dessa função nova. E em que momento que tu foi para a Brandly daí? Então, aí eu conheci a Brandly em 2017, onde a Brandly estava passando por um momento onde ela estava quase com 55 anos e o forte da Brandly sempre foi o mercado de multimarcas, né? Então, multimarcas hoje ainda representam uma fatia muito grande do faturamento da Brandly, mas a Brandly estava se despertando para um momento onde ela queria abraçar novos canais. Ela entendia que esses outros canais estavam crescendo, né? E a Brandly é uma empresa que olha para o futuro, é uma empresa que enxerga lá na frente também, e ela começou a entender que isso era uma tendência e ela buscou no mercado um profissional aí para trazer isso para dentro de casa, que a gente brincava, que a gente falava dinheiro novo, né? Por que dinheiro novo? Porque uma vez que eu trabalho só com multimarcas, né? Quando eu começo a trazer um segmento de outlet, né? Para dentro da fábrica, um segmento de ampliar minha operação de lojas próprias, a gente começou a trazer também um canal de vendas novo que era o televendas, né? Que a gente começou um e-commerce B2B, um e-commerce B2C. Então, a gente começou a trazer para dentro de casa faturamentos que até então ela não... De mercados novos. De mercados novos. Eu falei pra Beth, a Beth nos visitou aqui no podcast também, foi muito legal o bate-papo com ela, e eu falei umas 10 mil vezes, até ficou chato de tanto que eu falei, que a Brandly é uma sessentona, mas bem moderna, né, cara? Sim. Com bastante coisa diferente, modernona. Isso está muito impregnado no DNA. E muita coisa foi tu que implantou, né? Lá na época. Você, claro, sim, junto com a time, equipe, né? O time a gente... Mas foi no momento que você estava ali. Sim. A Brandly tem esse DNA de tecnologia que já vem há tempos, né? Que acompanha a empresa desde a nossa expedição, que é uma expedição toda automatizada, né? Até pelo processo fabril, né? Então a Brandly todo ano ela está se especializando em novas máquinas, em processos fabris, para realmente modernizar, para reduzir o custo da operação e também entregar um produto melhor, né? E isso não pode ficar só na indústria, a gente tem que trazer isso para o mercado também, para a área de mercado, para a área de vendas, né? Então foi o momento que a gente começou realmente a se abrir para isso, né? E hoje a gente está falando de 6 anos atrás, né? 7 anos atrás. Hoje a Brandly já está muito mais na frente do que ela estava antes. E não para de inovar, né? Agora a gente já pode falar, mas a Beth soltou aqui que vão entrar no mundo do adulto, né? E ela já conseguia estar no top das fábricas aí só competindo com o infantil, agora com o adulto, aí vai dar mais uma força para a marca. E suspeito falar, mas a coleção tá incrível, assim. Tu já tem spoiler? Já viu a coleção? Que delícia, tá cara. Legal. Então tá bom. E aí a Brandly é uma empresa mais encorpada de tempo de casa, também acaba te passando bastante aprendizado, né? Sim, sem dúvidas, né, Deile? Tem grandes líderes lá, né? Tem. A própria Beth, né, é uma pessoa que também é jovem, mas tem uma carreira muito legal, muito grande dentro da Brandly. E outros profissionais que eu conheci na época, que hoje não estão mais também, profissionais de mercado que agregaram, né? Eu acho que todos os lugares onde eu passei eu consegui, eu não vou dizer sugar, mas eu consegui consumir bastante do conhecimento desses líderes que derramaram muito sobre mim. Isso eu agradeço muito, sou muito grato a isso, eu reconheço isso. E aí na Brandly tu acabou visitando o Brasil todo, conhecendo um monte de gente. Sim. Qual que era a tua função lá, assim, específica nesse mercado novo? Então, eu entrei como gerente de novos negócios, né, para justamente agregar esses novos canais de venda que nós tínhamos, né? E depois de acho que 10 meses, não deu um ano, surgiu a possibilidade de pegar o comercial como um todo, né? Então, o mercado multimarcas também acabou entrando dentro da minha cartola, né? Vamos dizer assim. E a gente conseguiu aí, então, explorar todo o comercial dentro da Brandly, né? E é muito legal porque o mercado da Brandly, diferente das fábricas onde eu trabalhei, ela consegue explorar muito bem o mercado do Nordeste, né? Então essa foi uma grande experiência que eu tive, que eu nunca tive, não conhecia tanto o Nordeste. Já tinha visitado, já tinha estudado esse mercado, só que não tão consolidado como a Brandly tem. Então isso foi muito legal também. Engraçado que a gente tem uma visão do Nordeste. Eu trabalhei muito no Nordeste, acho que de todos os lugares do Brasil, o Nordeste é o que eu mais conheço comercialmente falando, assim, né? Eu visitei todos os estados, todas as cidades acima de 300 mil habitantes do Nordeste inteiro eu visitei, cara. Então, legal. O que eu vou falar assim é bem interessante. Quando eu fui para trabalhar no Nordeste, eu achei que lá só vendia coisa barata, porque a gente tem aquela imagem de que o Nordeste consome... é mais pessoal mais simples, não tem tanta poder aquisitivo, o preconceito que eu tinha. E aí, quando eu cheguei para trabalhar no Nordeste, eu percebi que não, lá o pessoal quer consumir coisa de qualidade, as marcas premiums das empresas eram as que mais vendiam, ainda assim, ainda até hoje, assim, né? Claro, é um
mercado onde o pessoal é treinado para comprar com preço mais baixo. Eles são agressivos em negócios. Eu costumo dizer que eles são os árabes brasileiros, né? Que eles querem realmente comprar com produto bom, com preço baixo. Então é bem competitivo o cenário lá. Mas não, o pessoal quer realmente produto de qualidade, né, cara? Então é uma visão totalmente deturbada, acho que é a palavra que se usa, né? Deturbada, né? Que fala. Então é o que eu aprendi lá com o Nordeste, cara. Uma curiosidade que me impactou na época, né? Aqui no Sul a gente tem a característica, pelo menos eu tenho essa característica da festa junina ser uma festa um pouco mais caipira, que a gente pinta lá, faz o bigodinho e tal, bota a camisa de xadrez e faz até deixa o produto até mais deteriorado, né? A camiseta, a calça e tudo mais, né? E quando eu vi o primeiro São João no Nordeste, a primeira festa junina, cara, com uma coisa completamente diferente, né? Muito mais elitizado, muito mais, onde eles exploram marcas premium, então eles vão arrumadinhos para essa festa. Então é muito legal, digo, das crianças vão muito mais arrumadas para essa festa, né? Foi o primeiro choque que eu tive quando eu fui pro Nordeste. E é o segundo Natal deles lá, cara, a festa junina. É a semana inteira de festa e não é festa da cidade. Às vezes os próprios vizinhos se juntam. Eu lembro que eu fui para lá e a gente também acha que outra visão distorcida que a gente tem, né? Que no Nordeste não tem frio. Mas eu fui para, se não me engano, era Caruaru, Garanhuns, uma dessas duas cidades de Pernambuco. E aí eu passei a semana toda lá, era festa junina. Cara, bateu um frio. Okay. E aí, assim, os vizinhos, eu passava nas casas, toda a frente da casa tinha uma fogueirinha, cara, de São João. E eu até achei estranho. Eu falei, não, porque aqui é uma fogueira gigante na cidade só, né? Lá não, todas as casas eles fazem uma fogueirinha na frente de casa. E aí os vizinhos se juntam, fazem festa. Aí daí tem a festa da cidade também. Então é um consumo bem grande, porque a galera quer estar bonita para esse segundo Natal deles lá, né? Que é a festa junina. Então a gente tem muita cultura diferente no Brasil, né? É muito legal explorar isso, né? Entender isso. Quanto mais a gente conhecer e estudar essas regiões, mais preparado a gente fica para, inclusive, desenvolver produtos e fazer venda nessas regiões, né? E aí a gente já vai contar do momento onde tu decidiu ir pro Brás. Hora H. A gente já vai chegar nessa parte. Mas, querendo ou não, esse aprendizado de tu viajar o Brasil todo e ver essas diversidades que tem de cultura, aí tu pega o Nordeste, aí tu vai lá pra região Norte, é outra pegada lá também. Diferente. Aí tu vai pro pessoal de Minas, mais desconfiado, entende? Então, tu pega um pouco de tudo isso daí. Nosso Extremo Sul. O Extremo Sul também, o Rio Grande do Sul, né, cara? Que é difícil, né? Muito diferente. Bairrista, né? Aí tu pega o Brás tem um pouco de tudo isso, Caramba. né? Porque daí é quase que o quintal do Brasil ali, né? Na parte têxtil. Então tem um pouco de todo mundo lá, né? O Brás tem um pouco de tudo do Brasil e do mundo, né? Porque tem tudo, no Brás tem de tudo, cara. E em que momento que tu olha pro Brás e fala assim, cara, eu vou olhar para essa oportunidade de virar representante lá e vou sair aqui do meu alto nível, que é a gestão, né? Que é uma parte muito mais desafiadora, mas menos trabalhosa quanto tu pegar... menos confortável, né? Mais confortável tu tá na posição de gestor e daí tu escolhe ir pra linha de frente onde tem que ralar e correr, pega chuva, pega ônibus, avião. E, cara, onde foi essa decisão aí? Eles são vários motivos, né? Mas assim, começando do começo, né? Eu tive uma carreira, a gente já conversou várias vezes, bastante corrida, bastante acelerada. Né? Então eu consegui realmente aproveitar algumas oportunidades, cargos de gestão cedo e tal. E isso realmente foi esses próprios líderes que eu falei para ti, que eu consegui aprender muito com eles, né? Isso me gerou uma bagagem muito legal, né? E uma das coisas mais apaixonantes, eu acho, da nossa profissão, que é a área comercial, é realmente o relacionamento, o atendimento cliente a cliente, né? Pessoa a pessoa como um todo. E eu gostei muito sempre da parte de gestão, de números, então assim, eu gosto muito de análise, de Excel, a gente sabe bastante disso. Sou o rei do Excel, né? Eu gosto muito de números, de análise, de resultados, criar estratégias, e realmente era uma das coisas mais apaixonantes que eu tinha dentro da área de gestão. Mas realmente relacionamento é algo que batia muito forte dentro de mim, né? E quando surgiu essa conversa, essa oportunidade dentro da Brandly, era um projeto que eu já tinha engavetado há muito tempo, a Brandly não tinha naquele momento, durante uns 6, 7 anos, um representante no Brás. Ela tinha um escritório lá que tinha... era uma venda direta, né? E começou a ter uma rotatividade muito grande de pessoas também, né? E por esse motivo, a gente desengavetou esse projeto, né? E quando começou a pensar em nomes, pessoas e tal, em algum momento, cara...
tá aí. É mais minha cara esse projeto. É bem minha cara esse projeto. Vamos mergulhar junto nessa? Né? Porque realmente é uma mudança 360 graus, né? Você sair de uma parte de gestão, uma carreira onde a gente vai realmente galgando, e tinha planos futuros também. Eu vou te falar que eu acho mais leve também, sabia, cara? É muito mais leve, porque a gestão, que nem o próprio Keber falou quando ele veio aqui... Ele já viveu os dois, né? Ele viveu os dois, e só que o dele foi o contrário. Ele era representante e virou gestor, né? E ele falou isso no podcast, virou até um corte depois no nosso Instagram, que ele falou assim, quando tu vai subindo na pirâmide, tu chega no topo da pirâmide, tu depende de toda a parte de baixo para te ter o resultado final, né? E conseguir concluir ali, não, cheguei, bati minha meta e tal. Quando tu é, no teu caso ali, você faz a tua meta, você faz o teu resultado, é muito mais... tem um certo peso, mas é mais leve. É tu que resolve, não fica refém de todo mundo, né? Então acho que muito disso também, né? Cara, eu concordo, mas... Que a Brandley é grande para fazer uma gestão, né? É porque assim, realmente tá numa cadeira de gestão, onde você gerencia todo um negócio, né? Realmente tem uma responsabilidade, um nível de pressão, uma carga de estresse muito grande, né? Assim, a gente realmente tem que estar emocionalmente, não só tecnicamente, mas emocionalmente preparado para segurar o rojão. Né? Porque, cara, quando tá todo mundo batendo meta, quando o mercado tá bom, é muito legal, né? Porque a gente realmente surfa essa onda, curte os louros, estoura os foguetes e aí por aí vai, né? Mas quando a coisa aperta, realmente, cara, realmente a gente é duro, né? É mais difícil, né? Porque a pressão de uma empresa sempre vai estourar no comercial, né? O rojão sempre o canhão sempre tá apontado para o comercial. Sim. Né? Então a empresa sempre está querendo mais. Então os crescimentos sempre estão apontados para o faturamento da empresa. E quando a gente vai para uma ponta de representante, você é mais um dos, né? Então, assim como o Keber bem falou, né? Quando você está no topo da pirâmide, você está com todo o negócio. Mas quando você está na base da pirâmide, como um representante, você tem como dividir um pouco mais essa carga, né? Mas eu vou falar para você que eu nunca assumi esse papel, né? Assim, eu quando fui para o Brás, então... Eu não fui com o pensamento de simplesmente só puxar uma mala, né? Não tenho nada contra. Eu acho que tem pessoas hoje que construíram um patrimônio, construíram uma história puxando mala, mas quando eu digo isso, eu quero dizer que eu não quis simplesmente para ser mais um representante, né? Poxa, cara, tem uma história de eu construir legados dentro das empresas onde eu passei, por que não fazer um trabalho de representante diferente também, né? Até porque eu, como gestor de representantes, sempre falei muito de perfis de representante, o que o representante podia fazer de diferente, o que eu achava que tinha que ser assim, o que tinha que ser assado. E nesse momento chegou a oportunidade de eu executar tudo aquilo que eu falava. Até ver se isso tudo era verdade, se isso tudo era aplicável, né? Então, confesso para ti que ainda carrego um pouco dessa pressão, assim, não consegui me desligar dessa cobrança e dessa autocobrança também, né? Em relação Mas é isso que faz a gente crescer, né? Eu acho que esse é um dos fatores... Essa autocrítica. É um dos fatores de sucesso também pra gente realmente... alcançar resultados que outros também talvez não conseguem, que se colocando numa zona de conforto, né? Mas esse protagonismo que tu resolveu assumir e falar, não, eu não vou depender mais os meus resultados não vão mais ficar dependendo da pirâmide para baixo aqui, né? Eu tô aqui no topo e não, eu vou fazer meu próprio número sem depender de ninguém. Eu sei que tem todo o apoio da fábrica, que o teu caso, inclusive, é um caso que atende contas especiais. O mercado do Brás é um mercado importante também, né? E também tu tem uma proximidade muito grande com a fábrica, até para editar algumas coisas que estão acontecendo no mercado. Quase que um transmissor de informação entre cliente e fábrica. E eu acho que também isso é um pouco do sucesso do representante ser essa pessoa que transmite a informação da maneira correta da fábrica para o lojista, como do lojista para a fábrica também. E você faz isso com uma qualidade excelente, né? Eu acredito muito dele, nisso que você está falando, que o representante ele é o meio de campo entre a fábrica e o mercado. Né? Então, assim... alguns determinantes, né, que permitem o insucesso às vezes de uma fábrica numa determinada região é a comunicação do mercado com a fábrica. Como é que em algumas fábricas performam tão bem numa região e em outra não performam? Porque, cara, se o produto é o mesmo, se o preço é o mesmo, se na sua maioria das vezes o consumidor também é muito parecido, por que em algumas regiões vai tão bem e outras não vai? Tem alguma falha de comunicação nesse meio do caminho, né? Então, por
transitar, né, como gestor em entendimento de key accounts, né, grandes contas, grandes atacados, pelas regiões do Brasil, a gente conseguiu aí com o tempo entender um pouco dessa comunicação, né, e de que forma que a gente conseguia transformar isso em resultado, trazendo da fábrica para o mercado, no que diz respeito à coleção, a produto, a novidades, a linhas que muitas vezes não são exploradas, da mesma forma do mercado para a fábrica, em falar para a fábrica aquilo que ela está talvez deixando de fazer, mas que o mercado está demandando. Uhum. E o Brás é o termômetro do têxtil? Cara, e por quê? Para mim, sim. Porque tudo acontece no Brás. O Brás, ele alimenta todas as regiões do Brasil. Né? Então, assim, eu brinco com o pessoal de produto, inclusive da Brandly, né? A gente pode viajar para a Europa para ver futuro, pode viajar para algumas regiões do Brasil para entender como é que é o comportamento, mas se você quer entender se você quer entender o todo, como está nesse momento, vai para o Brás. Que lá realmente o Brás... O Brás é o agora. É o agora. O Brás, ele dita, ele não só... Eu vou até um pouco mais além. Ele não só diz o que está acontecendo, como o Brás, de alguma forma, até dita o que vai acontecer. Né? Porque o Brás, ele também, de alguma forma, emplaca algumas tendências, tá? Você conhece o Brás, então já viveu um pouco disso também, né? E como é que tu vê o momento atual do Brás, assim? O Brás está mudando e está mudando para melhor, está mudando para pior? Como é que é o momento do Brás atual, assim? Porque agora com esse mundo digital, Sim. né? Dealer, o Brás hoje é muito interessante, né? Porque quando a gente olha o Brás não vou muito longe, 5 anos atrás, né? Hoje nós não temos mais um movimento, nós não vemos mais o mesmo movimento de pessoas no Brás que nós tínhamos antes. Só que hoje nós vendemos mais do que nós vendíamos há 5 anos atrás. Tá, Leandro? Então o mesmo consumidor está comprando mais? Não necessariamente, né? Mas o modelo de venda está evoluindo, está mudando, né? E essa palavra que você falou da digitalização, ela é um fundamento pioneiro, né? Assim, se não o maior, para mim eu acho que ele é até o principal, né? Os lojistas, os atacados, as redes que não mergulharam no digital, que não estão se desenvolvendo no digital, se não perceberam ainda, em algum momento elas vão perceber que elas estão ficando para trás, né? A gente percebe hoje que os lojistas que mais se destacam, que mais vendem, que mais trazem resultado para o negócio deles, são realmente aqueles empreendedores que estão olhando para o digital e estão investindo, né? E quando a gente diz investir, não é só em anúncio patrocinado, mas realmente investido em tecnologia, investido em conhecimento, em trazendo profissionais que conseguem pilotar esses projetos, né, para trazer o digital para dentro de casa, né? E o resultado, ele é inevitável, está acontecendo, porque são realmente os caras que mais crescem hoje, né? E a gente fala que o Brás... Tem muita gente, né, maldosa que fala que o Brás está deixando de ser o Brás que a gente conheceu, que não é tão forte. Você já diz o contrário, que o Brás está cada vez vendendo mais e a gente mede isso porque eles estão comprando cada vez mais, né? Mas se for analisar por pessoas na rua, todos os mercados estão com menos pessoas na rua, né? Vai para qualquer centro de cidade aí, pergunta pro lojista tradicional da cidade lá, como é que era o mercado há 10 anos atrás? E a gente vai perceber, o pessoal está no digital, mas não estão deixando de comprar. Muito pelo contrário, o mundo está cada vez mais consumista, né? E a população está cada vez maior. Então, com certeza, o Brás está vendendo cada vez mais, só que de uma forma diferente. E se o Brás é o termômetro, já está nesse mundo digital, imagina os outros mercados. Então, olhando para isso, tem muito que aprender no Brás, né? Então, é se renovar a todo momento. E você que já andou pelo Brasil todo, agora está focado lá no termômetro do Brasil, que é o Brás, o que você pega de ensinamento desses vários lojistas que tu visitou aí? Quem são os que mais estão prosperando? Sim, tem o pessoal do digital, né? Mas qual a característica que tu vê nos que prosperam? Nos empresários que prosperam? Quando nós pegamos aqueles que são os grandes players do mercado, aqueles que mais entregam o resultado, nós conseguimos enxergar em cada um deles uma característica em comum. Né, Dealer? Eu acho que é isso que a gente está buscando aqui nessa tua pergunta. E eu diria que essa característica em comum, que vem antes do digital, é realmente entender o seu negócio. Né? Então, assim, eu tenho um viés meu de carreira, de perfil mesmo, de olhar muito para resultado, planilha, análise. Existe uma frase que eu gosto muito, que é: time que não olha placar não ganha jogo. Né? Então, você olhar para o teu negócio, entender aquilo que dá resultado, aquilo que
empata o jogo e aquilo que faz talvez você perder resultado é primordial para a saúde financeira, saúde do teu estoque e tudo mais, porque às vezes um lojista ele está vendendo muito um produto e ele acha que isso está muito bom, mas talvez é o produto que menos dá margem ou talvez está dando até prejuízo para o negócio dele, ele não está nem percebendo que ele está afundando o negócio dele, né? Então, assim, ter os indicadores claros, entender quais são os números do negócio dele, eu acho que é fundamental. Então, quando eu olho para os lojistas que realmente estão vendendo mais, ou aqueles que não só vendendo, mas aqueles que estão entregando, estão gerando mais resultado para o negócio deles, são realmente aqueles empreendedores que estão sempre falando dos números dos negócios deles, né? E como é que a gente percebe isso? Porque quando eles vão comprar, né? Eu como representante, quando eles vão no meu showroom, geralmente eles chegam com um relatório de venda, geralmente eles têm um ranking dos produtos, geralmente eles têm um ranking de linhas que mais vendem. E essa linguagem de margem, de retorno, de markup, já são palavras que estão no vocabulário deles, né? Então a gente percebe que realmente esses são os caras que mais hoje prosperam, né? Então tu vê como a Brandly teve, além de ser uma empresa fantástica, teve também a sorte de ter você nos dois postos, né? A parte de gestão, onde você conseguiu implantar várias coisas dentro da fábrica ali, super modernas, que estão dando certo até hoje, e você deixou um legado lá para a Adri continuar, vamos dizer assim, né? E agora é o dever da Adri lá, que também é uma baita, uma profissional, quero até mandar um abraço para ela. E aí ela teve uma sorte imensa de jogar um cara no braço, jogar não, né? Mas de ter um cara tão preparado no braço, que teve toda essa trajetória dentro do texto de aprendizado e conseguir pegar esses aprendizados e aplicar. Agora chegou a vez de aplicar, né? Porque se o Brás é o termômetro do Brasil e você enxerga que eles estão, os que estão mais dando certo, são esses mais técnicos, que são profissionais mais técnicos, empresários mais técnicos, compradores mais técnicos, pega você com toda essa técnica, dá uma combinação tão perfeita, só tende a dar certo. Porque tu tá preparado para atender essa pessoa de forma técnica também. Não é só mais um representante puxando mala com seu bloquinho de papel. Vem com todo o aparato de Excel, de estudo de mercadoria. Tu já chega preparado para atender ele, né? Aí tu acaba assumindo um papel não de um mal necessário como o vendedor, o representante, a galera enxerga, né? Que é outro erro, né, das pessoas acharem que o representante é um mal necessário, e assume um papel de consultor do negócio do cliente. Perfeito, Deler. Esse é um clichê, né, muito antigo, que as pessoas, que até eu mesmo como gestor falava para os representantes, a gente tem que sair cada vez mais dessa cadeira de vendedor para um consultor. E o que um consultor faz? Ele chega no cliente dele, ele enxerga as oportunidades, ele enxerga talvez com uma visão de fora, onde aquele lojista, aquele cliente dele, enfim, ele teria uma oportunidade para melhorar, para trazer mais resultado, onde ele está muitas vezes errando e oferece solução, né? Então, quando eu cheguei no Brás, principalmente nesse meu início, nos meus primeiros 3, 4 meses, pensa que eu saí de uma carreira onde eu tinha um salário, né, que todo mês pingava na minha conta, para um empreendedor também, né, um representante, ele só ganha dinheiro quando ele vende, né, então assim, não tem um salário fixo, né, então ou eu vendia para ganhar dinheiro, ou eu não vendia e não ganhava dinheiro, né, e quando eu entrei no Brás, eu já vim com um escritório, né, então eu tenho o meu escritório, eu tenho a minha equipe, eu tenho as minhas pessoas, eu tenho os meus investimentos em marketing que faço eu com os meus clientes também, então eu moro no Sul, então eu me desloco até lá, então tem as viagens, tem a minha hospedagem, tem alimentação, enfim, tem todo um aparato de custo aí que eu precisava pensar, cara, eu preciso vender e vender rápido, né, porque eu vou vender, depois o pedido vai para a fábrica, depois vai faturar e depois eu vou ganhar a comissão. Então, eu precisei pensar, cara, como é que eu vou fazer para vender rápido, né? Eu tinha que chegar nos meus clientes. Ou eu vendo mais onde eu tô, a clássica, né? Ou eu abro novos clientes. Então, eu tinha que fazer meio que as duas coisas ao mesmo tempo. Então, onde eu já estava, eu chegava nos meus clientes, eu fazia o meu diagnóstico e oferecia uma solução diferente do que eles já tinham. E, ao mesmo tempo, eu também olhava para o mercado do Brás e entendia onde é que eu podia abrir novos clientes que seriam clientes que iam me agregar, né? Que iam agregar também para a marca e deixar a marca posicionada dentro do Brás. Então, esse perfil consultor, né, é uma clássica que eu acredito muito, que eu acho que um dos fatores, talvez, do meu, não vou dizer sucesso, né, mas do meu crescimento, do nosso crescimento da Brandly dentro do Brás, foi justamente ter esse olhar, né, um pouco mais consultivo, de buscar entender o meu cliente e oferecer soluções que faziam sentido para ele, né? Porque, cara, que adianta eu chegar num cliente meu, talvez, que não tenha uma venda tão boa na linha de bebê,
e eu forçar a venda de bebê, sendo que a gente tem uma oportunidade muito grande no 4 ao 10, no infantil, que é o que ele mais vende, né? Então, esse é um papel que a gente tem que ter como olhar, é o mínimo, né? Que a gente tem como olhar como vendedor, né? Então, quase que dá para montar uma receita de bolo de um representante perfeito aqui, né? Tem que ter uma boa leitura, e a tua leitura já começou com você mesmo, né? Fazendo uma leitura do teu mercado, o mercado que tu escolheu atuar, o mercado que você conseguisse enxergar ele como aliados positivos para você bater suas próprias metas, levar a Brandly, que é a marca que tu trabalha, para um outro patamar, um patamar mais sério, com profissionais e pessoas ali dos teus clientes que colaborem para isso, que tenham uma visão de crescimento. Então, já começa com essa leitura. Então, se a gente for montar essa receitinha de bolo aí de um representante perfeito, começa com uma boa leitura do mercado, das suas próprias coleções. Eu acho que uma segunda coisa é você ser um resolvedor de problemas para os teus clientes, entender de gestão também como se comporta um lojista, o que ele olha para a loja dele e ele espera da loja dele. Porque quando ele olha para a loja dele, ele pensa que tem que ter produtos específicos para aquele público. Então, entender o público do lojista para você poder dar o produto certo. E aí a gente começa a montar quase que realmente um DNA de um consultor, né? E tem muitas mais coisas para acrescentar nessa receita de bolo. Mas eu acho que essas três se conversam, que é quase todas elas têm a ver com leitura, né? Ter uma boa leitura. A gente falou bastante sobre aspectos técnicos, né? Sobre leitura de mercado, sobre leitura do próprio cliente, né? Mas existe um fator muito preponderante para realmente trazer um representante perfeito, de sucesso, assim, isso existe, né? Mas essa receita de bolo, que é não esquecer que nós somos humanos, né? Então existe uma ciência humana muito forte por trás, né? Então entender isso também, desenvolver relacionamento, né? Entender que cada cliente é diferente do outro, né? Então quando eu vou atender o fulano, eu entender que ele gosta de conversar de uma forma, eu entender que esse cara aqui, ele gosta de talvez ser um pouco mais pragmático, então esse cara eu não vou enrolar com ele. Talvez tenha aquele outro cara que eu vou sentar com ele, eu já sei que eu vou ficar pelo menos umas 2, 3 horas porque ele gosta de conversar, né? Então eu entender cada cliente, entender cada mercado, entender cada cenário e eu me adaptar a ele, né? Quer dizer que então eu estou sendo um falso com cada um? Não, eu só estou me adequando a isso, né? Então quando a gente desenvolve também esse conhecimento e esse entendimento de que as relações são muito importantes, a gente começa a construir essa empatia, essa troca de confiança, tudo aquilo que a gente constrói de técnico, a gente consegue aplicar. Porque imagina, Deller, eu acabei de te conhecer, cheguei aqui no teu escritório, comecei a olhar para o teu negócio e começo a apontar um monte de coisa. Cara, eu acho que devia mudar isso, mudar aquilo. Pá. Você não me conhece, você não sabe quem é o Leandro. A gente não desenvolveu um mínimo de relacionamento. Cara, você vai minimamente me achar assim, cara, o que esse cara tá falando? Ele nem me conhece direito, ele chegou aqui, tá falando, mas ele não entende se isso dá certo ou não dá. Porque às vezes uma coisa pra mim pode ser que não tá dando certo, mas pra ti... Às vezes na mesma rua tem 2 mercados diferentes, né? 2, 3, 4. E tu atende 3, 4 tipos de clientes. O Brasil é assim, é um cliente do lado do outro. Então a gente entender que por mais que essa loja esteja do lado dessa, cara, elas podem ter perfis de clientes e comportamento completamente diferente. E se eu não entender isso, se eu achar que o meu certo vale pra todo mundo, cara, eu vou dar com os burros na água. E quais os perfis de clientes que tem no Brás? Não é só atacadista, tem B2C, tem B2B lá, né? O Brás hoje ele tem os atacadistas, né? Como você falou, que hoje dominam, né, o mercado. Nós temos aí dentro dos atacadistas, os atacadistas que trabalham com grade de produto, né? Mas tem um atacadista que ele vende para consumidor final mesmo, né? Ou é só o atacadista que só vende para consumidor, para B2B? Não, o atacadista ele vende só para B2B, né? Ou para sacoleiras, que é um mercado muito forte hoje no Brás, né? Mas dentro do atacadista tem aquele atacadista que tem os produtos para vender em grade. Tem também o atacadista que vende kit, né? Tem aqueles atacadistas que vendem kit maior, e tem aqueles kits que são menores. Então, dentro do mercado de atacado já está também segmentado. Fracionado. Nós também temos as redes, né? As grandes redes, que hoje tem no Brás também, que atendem ao B2C, né, que são redes que não necessariamente só estão no Brás, mas são redes que também têm lojas pelo Brasil inteiro. E também temos aquelas lojas do Brás, que são as mais clássicas, né, que também atendem ao consumidor final, que são não necessariamente redes, mas são lojas que já têm um perfil já têm um histórico no Brás, e elas talvez tenham até mais lojas, mas sempre dentro do Brás. E tem umas que atendem tudo também, né? Aqui nem a Brascol, não sei se tu atende a Brascol, mas a Brascol ela atende todas as classes. Ela é B2C também,
E ela é B2B também, né? A Brascol... Porque se eu quiser entrar no site, eu consigo comprar ou não? Não, na verdade, a Brascol, ela atende só o mercado de sacoleiras e o B2B, né? E a Brascol, ela tem dentro do negócio deles, eles têm sim uma rede de lojas que se chama Cucabu, daí sim eles atendem o consumidor final. Mas a minha pergunta é, quando tu vai atender a Brascol, tu atende no mesmo setor de compras, compra para as duas lojas, né? Sim. Então. É a mesma estrutura de compras. Então tu vai ter, então aí que tu tá dizendo. Aí tu tem que chegar como representante e ter duas leituras. Tu tem que atender primeiro o pedido do B2B com a mesma compradora, orquestrar o do B2C, né? Muito interessante, né? Porque... E ainda tem o e-commerce, né? Que é outro formato de compra também. Exatamente. E é muito legal, porque quando a gente vai atender um atacado, a cabeça dele está pensando no cliente dele, que são outros lojistas. E quando a gente vai atender um varejo, a cabeça dele está na mãe, está no pai, está na criança que vai entrar na loja e vai se encantar. Então, são abordagens completamente diferentes. E daí, já quem trabalha com e-commerce, além do preço do produto ter qualidade e tal, olha para como esse produto fica na foto, porque ele vai ser vendido digitalmente. Então, tem um monte de questões que a gente tem que ficar se adaptando e ter uma leitura bem interessante, senão... Uma curiosidade, tem um e-commerce que não compra por mostruário. Ele quer comprar só pela foto ou catálogo, porque é como o consumidor dele vê. Interessante. E faz bastante sentido. Ele não gosta de ver mostruário por quê? Porque ele tem medo de se contaminar ao ver o produto. Ele fala, não, eu quero enxergar da forma que o meu cliente enxerga. E tu acha possível, nesse mundo dos representantes, alguém que nunca, não teve a passagem, a carreira que tu teve de 17 anos até pisar no Brás, né? Até assim, não, vou fazer carreira solo. Tu acha possível alguém que nunca esteve lá no Brás virar um representante de sucesso assim, rápido? A pessoa... Tu vê assim novos representantes para atender o Brás preparados? Eu não consigo ver, cara. Eu acho que tem que... Eu ainda tô aprendendo. É um caminho difícil. Eu ainda tô aprendendo, né? O Brás é muito desafiador. Eu acho que sim, a minha carreira ela contribuiu bastante para que eu saísse talvez na frente, né? Eu não me diria hoje ainda como um representante de sucesso. Eu acho que sim, eu tenho tido bons resultados e tanto para mim quanto para a empresa a gente teve crescimentos exponenciais, né, nesses 3, quase 4 anos aí de representação no Brás, mas a gente tem bastante coisa ainda para fazer, eu vejo muita oportunidade ainda, e realmente eu acredito que a minha carreira acelerou alguns passos, né, mas é imprescindível, né, o Brás é um mercado muito técnico, é um mercado muito peculiar, eu diria assim, né, é um mercado que é difícil, eu não quero que soe arrogante, mas é um mercado para amadores. Nesse sentido, tanto para representante como para marca, né? É um mercado que se você piscar... Cada vez mais eu vejo as fábricas fazendo essa manobra que a Brandly fez de pegar o melhor do time dela, né? E colocar lá no braço. Eu vi a Rovitex fazendo isso também, de pegar uma pessoa que já estava preparada de dentro de casa e colocar lá no braço. Sim. Porque é difícil pegar alguém fora do mercado que nunca pisei no braço e eu vou... eu tenho todas as qualidades técnicas que o Lê tem, né? Mexo no Excel pra caramba e tal, mas eu acho que tem que ter um pouco de uma visão ampla do têxtil nacional, de entender como que são os outros estados, porque o Brás vai vender pro Brasil, né? Então tu tem que entender um pouco do Brasil para vender pro Brás. Então é uma visão bem técnica. É um mercado muito heterogêneo, né? O Brás é um mercado muito realmente diferente, tem de tudo ali, né? E quando a gente diz que tem de tudo, né, de todos os tipos de consumidores, a gente também tem vários níveis de cliente, vários níveis de conversa de clientes, né? E eu acho que realmente essa experiência dentro da indústria te permite outros níveis de conversa, não só com o teu cliente, mas também com a fábrica em relação ao teu cliente, né? Então, de oportunidades, até mesmo da coleções especiais, então, às vezes uma sobra de matéria-prima que a gente consegue, pelo fato de a gente ter um caminho já dentro da fábrica de poder ter acesso a isso, né? A gente traz para dentro da fábrica uma oportunidade de vender um produto com uma margem melhor. Né? Então, assim, por que eu vou talvez vender essa sobra de tecido como uma sobra de tecido, sendo que eu posso, de repente, desenvolver um produto novo para um cliente meu? Né? E oferecer para o meu cliente como um produto novo. Quase que tu tem que ter uma pegada de empreendedor também ali na hora de negociar, porque tu cria na hora um produto ali, um mercado através da necessidade do cliente, e aí tu passa para a fábrica e isso já vira um negócio. O representante no Brasil ele tem que entender meio que de tudo um pouco, assim, ele tem que entender do financeiro, né, ele tem que entender um pouco de moda, né, bastante, né, como por ser um representante, mas ele, quando eu digo de moda, é entender até da construção de um produto.
né? Então, assim, de como a gente consegue fazer essa conexão entre o mercado e a fábrica, e no fim do dia o que a gente quer é trazer uma oportunidade para a gente vender mais, né? Tanto para o nosso cliente ficar feliz, como trazer margem para a fábrica, né? Porque um representante que não traz resultado para a fábrica, ele não se sustenta por muito tempo, né? Da mesma forma que um representante também que não traz resultado para um cliente, não traz coisas novas, não traz oportunidades para o teu cliente, o cara você não vai conseguir desenvolver um relacionamento de confiança, né? Então, assim, tem que ser bom no fim do dia tem que ser bom para os 3 pilares, para a fábrica, para o representante e para o cliente também. E o legal do Brás é que tu acaba conhecendo muita gente boa, né? Assim, que também, por estar no Brás, acaba sendo bons professores para você, sem né? dúvida. Claro, eles viraram provavelmente todos seus amigos, né? Mas acaba que, como eles estão lá no olho do furacão, viram muita coisa, experimentaram muita coisa, assim, de até falar com gente do Brasil todo, porque lá é frequentado pelo Brasil todo, né? Acaba um pouco dessa experiência indo para você também, te tornando uma pessoa mais profissional ainda, né? Sem dúvida, cara. O Brás realmente é um acelerador, né? As coisas acontecem com bastante intensidade lá, né? Até por movimentar muito produto, até por ser um mercado muito rápido, né? Então, realmente o Brás, e tem pessoas muito boas lá. A gente fala Brás, mas São Paulo mesmo. São Paulo como um todo, Paulo, né? Eu São atendo Paulo. hoje o Brás, mas eu também tenho alguns outros key accounts em algumas regiões de São Paulo capital, né? Então, eu atendo outras regiões também, mas o Brás em si é onde eu mais estou inserido, né? Onde a gente tem o nosso showroom, o nosso escritório hoje. Show de bola, cara. Cara, eu quero te agradecer aqui pela presença. Já passou de 40 e poucos minutos de bate-papo. Foi assim, rápido, né? Cara. E eu acho que a gente teria mais tempo ainda para falar, porque o Brás é antigo e com tantas histórias, e tu tomando cafezinho todo dia com aquele pessoal lá do Brás de anos de experiência. Dá alguns livros. Deve dar alguns livros e algumas histórias, e a gente vai absorvendo essas histórias, vai nos formando como profissional, e isso é muito legal. E tu ainda tem muito chão ainda pela frente lá no Brás, vai aprender muita coisa, e agora vem gerações novas e vai aprendendo. Daqui a pouco você vai estar ensinando, assim como outras pessoas que já passaram por aqui, já estão dando consultoria. Então eu vejo uma carreira bem promissora ainda para você futuramente. Estamos trabalhando bastante para isso. Então obrigado aí pela tua presença. Obrigado também. E se quiser se despedir aí, agora é a hora. Obrigado mais uma vez pelo convite, cara. Eu acredito bastante nesse projeto, já te falei isso outras vezes, né? Eu acho que essa iniciativa vai trazer muitos frutos, não só para vocês como pessoa, acho que como profissionais, né? Mas, cara, pro nosso mercado como um todo, né? Eu acho que a nossa região realmente precisava de uma iniciativa como essa. Eu tenho certeza que isso vai trazer muito conhecimento, vai trazer muito, inclusive, resultado, vai trazer novas experiências para vários lojistas, representantes, e eu tenho certeza que isso vai alcançar muitos lugares ainda, cara. É uma pena que o Brás, né? A gente fala Brás, mas São Paulo é um pouquinho longe daqui pra gente estar indo direto lá, né? Mas a ideia era a gente ter um espaço desse aqui lá no Brás, para a gente poder também conversar lá com o pessoal de lá, que tem tanta história, tanta coisa para colaborar. Eu vejo que também os profissionais de lá costumam vir para cá, mas não dá agenda e tal, né? Então seria muito legal. Já está nos planos a gente ir pro Brás um dia para montar um estúdio desse, e com certeza tu vai ser meu co-host lá a hora que eu for entrevistar alguém, pra gente bater um papo com essa galera também. Vou ter o maior prazer. Eu acho que esse realmente é um próximo step bem legal para vocês, tá? E eu tenho certeza que eu acho que tu combina também com isso. Vai ser sucesso, cara. Vamos pensar. Vamos amadurecer mais essa ideia. Vamos amadurecer essa ideia. Conversa para mais uns cafés aí. É verdade. Então fechou. Pessoal de casa, muito obrigado aí por nos acompanhar aqui no Talk Têxtil. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo aí com quem interessa. E vamos ajudar a tornar o têxtil mais unido, mais próximo, aproximar Santa Catarina de São Paulo, o pessoal de todo o Brasil acompanhando o têxtil, fazendo o têxtil se unir e não deixando ninguém de fora entrar no nosso mundo aqui, que é o têxtil nacional. Vai pra lá, China. Sai, China, que a gente tá forte aqui no Brasil. Beleza, galera? Um abraço aí e a gente se vê nos próximos episódios. Valeu! Obrigado. Fechou?